Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula de matemática e dessa vez a gente vai continuar a parte de introdução à estatística. Vamos lá? Nessa segunda parte de estatística a gente vai ver sobre medidas de tendência central. O que seriam essas medidas de tendência central? Tem 3 medidas principais, a gente vai ver cada uma delas, tá certo? Então são elas: moda, mediana e média aritmética. A gente vai estudar cada uma delas com todas as suas particularidades. Prestem bastante atenção, meus amores. Então, a primeira delas que nós vamos ver é moda. E essa moda que a gente está vendo aqui não é aquela moda de roupa, não, que a gente gosta de ir para shopping, comprar as novidades, não, tá certo? Essa moda aqui é a moda matemática, apesar que tem um pouquinho a ver com uma moda de roupa. Por quê? Moda de roupa é algo que tá todo mundo usando. Então, que todo mundo, se você sair na rua assim, todo mundo tá usando, a gente vê inúmeras calças iguais, ou então camisas iguais. Por isso que a gente chama de moda. É algo que todos estão usando, tá certo? Então, na matemática, a gente só troca as roupas pelos números. Então, o que seria moda? Moda nada mais é do que num conjunto de números, o número que mais se repete. O número que tá lá, ó, várias vezes, na maior quantidade de vezes, é a moda. Só que existem vários tipos de moda e daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Mas antes vamos ver um exemplo. Saca só esse exemplo aí, ó. Eu tenho este conjunto de números, 3, 2, 3, 5 e 1. E eu quero saber a moda desse conjunto. Como é que eu vou analisar isso? Muito simples. Sem precisar fazer cálculo, é só observar. Qual é o número que mais está se repetindo? Que aparece mais vezes? Analisa só. O 3 ele aparece 2 vezes. Os outros números só aparecem uma vez. Então, nesse caso, a moda, o MO aqui, ó, é 3. Simples assim, muito fácil, né? Só que, como eu falei pra vocês, existem vários tipos de moda. Então, vamos lá para eles? As principais modas são essas aqui. Eu coloquei um exemplo para cada uma para ficar bem mais simples, mas vamos lá. Primeira moda é a amodal. Esse prefixo A aqui, ó, indica que é uma negação, ou seja, não tem moda. Se não tem moda, não tem nenhum número se repetindo. Ó o exemplo aqui desse conjunto, ó. Conjunto com o número 1, 2 e 3. Nenhum número se repete em grande quantidade, tá certo? Então, é amodal, não possui moda. Olha esse outro conjunto aqui. Unimodal. Esse uni dá ideia de um. Só existe uma moda. Só existe um número que mais se repete. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 2 e 3. O 2 aparece 2 vezes, então ele é a moda. Eu só vou existir uma moda, que é o número 2. Olha esse outro, bimodal. Bi indica 2. Então, eu tenho 2 modas. Nesse outro conjunto, o 2 e o 3 se repetem na mesma quantidade. Então, eles dois são a moda. Tanto o 2 quanto o 3 vão ser a moda. O trimodal, seguindo o mesmo raciocínio, ó, tri é 3. Então, ó, nesse outro conjunto eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O 2, o 3 e o 4 se repetem na mesma quantidade. Então, eles 3 vão ser a moda.
tá certo? Só que pra gente não tá falando uni, bi, tri e assim por diante, a gente agora vai generalizar. Polimodal. Esse polimodal vai ser a partir de 4 modas. Ter 4, 5, 6, 1000 modas, então a gente chama logo de polimodal. Esse nome poli dá ideia de muitas modas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Eu tenho 4 modas, ó. O 2, o 3, o 4 e o 5 se repetem na mesma quantidade. Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte aí de moda. A gente vai pular para outra parte agora, tá certo? Mas essa é bem simplesinha. Mediana. Então, o que seria a mediana? A mediana é o valor central de um conjunto de números. Só que esse conjunto de números precisa estar em ordem crescente ou decrescente. É o valor do meio, o valor central. Existem 2 casos que a gente pode resolver a mediana. Vamos analisar cada um deles. Primeiro caso, a gente vai analisar a quantidade de números do conjunto. Se ele é ímpar ou se ele é par. Nesse primeiro caso, eu coloquei um ímpar. Ó, vamos ver quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números dentro desse conjunto e 5 é um número ímpar. Então, o que é que a gente precisa fazer para achar a mediana aí? A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar em ordem crescente ou decrescente. Tá certo? Então, vamos fazer isso, ó. Vou colocar em ordem crescente. Primeiro vem o 1, ó. O 2. O 3, ele tá se repetindo 2 vezes. Coloca ele na quantidade que se repete, tá certo? Pronto. Feito isso, que colocamos em ordem crescente, basta a gente ver qual é o número que está exatamente no meio. Analisem só, tenho 2 números para cá e tenho 2 para cá. Esse 3 aqui, ó, ficou sozinho. É o valor central. Então, ele vai ser a nossa mediana. Simples assim, né? Mas vamos para o nosso segundo caso. O segundo caso é quando a quantidade de números do conjunto é uma quantidade par. Porque não vai ter um número exatamente no meio. Então, como é que a gente faz isso? Sempre colocar em ordem crescente ou decrescente primeiro. Então, vamos lá colocar em ordem crescente. Ó, 1, 2, 2. Dessa vez o 2 também tá se repetindo, tá? 3, 3 e 5. Ah, eu esqueci de contar com vocês, ó, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números, 6 é um número par, tá? Então, uma quantidade de número par. Aí a gente resolve de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Analisem, ó. Eu já coloquei em ordem crescente, mas não existe um número que está exatamente no meio. Então, como é que a gente vai fazer aí, ó? A gente vai pegar os 2 números centrais. Então, ó, aqui eu tenho 2 números, aqui eu tenho 2 números e ficou esses 2 aqui, ó, no centro. E o que é que a gente vai fazer com esses 2 números no centro? Basicamente uma média aritmética. Mas como eu ainda não expliquei para vocês a média aritmética, eu vou falar de um outro termo, tá certo? Então, pega esses 2 números do meio, vocês vão somar e dividir por 2. Independente dos números que fiquem aqui no meio, na ordem crescente ou decrescente, vocês pegam esses 2 números centrais, soma e divide por 2.
Então, eu tenho, ó, 2 mais 3, 5. Dividido por 2, 2,5. Então, a nossa mediana aí é 2,5. Gente, esse assunto cai muito no Enem. Muito, muito, muito. Tem muitos casos, tem muitas questões que depois eu posso até resolver uma aí com vocês, tá certo? Falando sobre moda, mediana. Tem gente que erra por besteira e esquece de colocar na ordem crescente ou decrescente. Então, prestem bastante atenção. Esse assunto a gente vai ver bastante por aí pela frente, tá certo? Então, esse foi o nosso segundo caso. E vamos para o último tema de hoje. Média aritmética. É bem simples também, tá certo? Como todos os outros dois assuntos que a gente acabou de ver. Mas a média aritmética nada mais é do que a soma de todos os números de um conjunto dividido pela sua quantidade de números. Como assim? Vamos para um exemplo. O mesmo conjunto anterior que a gente viu lá na mediana, tá? A gente vai ver, eu quero a média aritmética agora. Então, a gente precisa somar todos os números e dividir pela quantidade de números, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse caso aqui não precisa ser em ordem crescente ou decrescente. Você bota na ordem que você quiser, tá? Mas você precisa somar todos eles. Então, nós vamos ter 3, mais 2, mais 5, mais 3, mais 1 e mais 2. Isso tudo dividido pela quantidade de números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, isso tudo dividido por 6. Quando a gente somar aqui, ó, 3 mais 2, mais 5, mais 3, mais 1 e mais 2, nós vamos ter um total de 16. Um total de 16. 16 dividido por 6. E 16 dividido por 6 é 2,6 aproximadamente, ok? Então, a nossa média aritmética nesse caso aí é 2,6. Então, vamos agora para a parte de resolução de questões. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim, é uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma fundação de concursos e tal, é bem importante. Vamos lá? Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, a mediana foi... Vê que questão interessante. Ele deu informações sobre a média aritmética, mas ele não está pedindo a média aritmética. Ele não está pedindo a quantidade de clientes atendidos no 5º dia útil. Ele está pedindo a mediana. Então, como ele deu a média aritmética, a gente vai utilizar ela para a gente encontrar o valor de clientes atendidos no 5º dia. Então, vamos lá para a resolução dessa primeira questão. Média aritmética, a gente sabe que é a soma de todos os termos dividido pela quantidade. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou chamar de MA, média aritmética. E vou chamar de X1, X2, os dias. Então, eu tenho X1 mais X2 mais X3 mais X4 e mais X5. Quando eu somar tudo isso e dividir pela quantidade de números ou a quantidade de termos, a gente tem 5 números aqui, ou 5 dias, a gente vai encontrar a média aritmética. Isso é a fórmula geral, mas a questão, ela deu esses valores pra gente, só não deu o valor do 5º dia. Então, vamos substituir. A média aritmética, a questão disse que foi 19. No primeiro
primeiro dia foi atendido 19 clientes. No segundo dia foi atendido 15. No terceiro foi atendido 17. No quarto, 21. E no quinto dia, atendeu N clientes. Isso tudo dividido por 5. Deu para entender até aí, né, gente? A gente só fez substituir, não fez cálculo nenhum. Vamos continuar. Deixa eu repetir aqui o 19, porque eu vou fazer primeiro essa soma aqui, tá? Quando a gente somar todos esses números, a gente vai ter o total de 72. Aí, vou repetir o mais N aqui, sobre 5. Nessa primeira parte, a gente pode já fazer um meio pelos extremos aqui. Então, a gente teria o seguinte, ó, 72 mais N vezes 1, que é a mesma coisa, 72 mais N, né? E nós temos 19 vezes 5, que dá 95. Então, ó, aqui a gente tem uma pequena equação, lado das letras e lado dos números. Então, vamos organizá-la, tá certo? O N a gente deixa desse lado, o 95 já está do lado certo, e o 72 passa para lá, menos 72. Então, quando a gente fizer essa subtração aqui, 95 menos 72, a gente encontra 23 clientes. Ou seja, no quinto dia, foi atendido 23 clientes. Agora, vê que audácia dessa questão. A gente encontrou só a quantidade de clientes do quinto dia. Mas, se a gente voltar para a questão, tem essa opção lá, ó. A letra E tem a opção 23. Aí tem gente que pensa, eita, já encontrei tudinho na euforia de terminar logo a questão, marca logo o 23 lá, a letra E. Mas não, a questão pediu a mediana. Então, vamos lá para a gente calcular a mediana. Agora que a gente sabe quantos clientes foram atendidos no quinto dia, dá para saber a mediana. Vamos lá. Então, para saber a mediana, a gente precisa primeiro colocar em ordem crescente. Então, vamos colocar em ordem crescente a quantidade de clientes de cada dia. Então, a gente tem, ó, 15, 17, 19, 21 e agora que a gente encontrou, 23. Como a gente tem uma quantidade de números ímpar, a mediana vai ser o número central, exatamente o número que está lá no meio. E o número que está no meio é o número 19, que é a nossa opção, a letra B da questão. Tem uma certa casquinha de banana aí, mas não foi difícil não, né, gente? Então, vamos lá para outra questão. Olha a nossa segunda questão. É uma questão do SSA do ano passado, gente. Bem interessante. No verão de 2018, uma grande loja de eletrodomésticos registrou o número de unidades de ventiladores vendidas durante 10 dias consecutivos, conforme a tabela abaixo. Com isso, foi possível verificar qual o volume de vendas por dia e a variação do número de vendas de um dia para o dia seguinte, que é essa tabelinha que vocês estão vendo aí, ó. Aí logo embaixo ele diz: qual a moda das variações do número de vendas no período considerado? Bem interessante essa, né? Então, vamos lá para essa resolução. Primeiro, a gente precisa entender que ele não quer a moda de vendas. Ele quer a moda de variação. E como casca de banana, volta aí para a questão, vê só. A letra A vem dizendo, ó, 53. Se a gente for de cara olhar esse conjunto aqui, o número que mais se repete, que é a moda, é o 53. Percebam que o 53 está mais repetido aqui. Então, de cara, a pessoa vai logo e marca a letra A. Mas ele não pediu a moda de vendas. Ele pediu a moda de variação de vendas. Então, eu vou ter que calcular a variação de um dia para o outro e assim sucessivamente. Vamos calcular? Então, vamos lá. Ó.
Do dia 2 para o dia 1. Eu vou colocar aqui, ó, do dia 2 para o dia 1. A gente tinha 53 e 46. Então, 53 menos 46 é igual a 7. A gente já achou a variação do dia 2 para o dia 1. Aí, vamos para a variação do dia 3 para o dia 2. Ó, do dia 3 para o dia 2. Tô fazendo bem detalhado, mas aí vocês podem ter esse raciocínio rápido, tá certo? Não tem bronca, não. Do dia 3 pro dia 2, ó, eu tinha 38 vendas e 53 vendas, que isso dá um total de menos 15. Aí vocês dizem, menos 15 é menos 15 ventiladores vendidos, mas não significa que a venda foi negativa. A venda positiva é o 38, foram vendidos 38. Em relação ao dia anterior, foram vendidos menos 15 ventiladores, ok? Então, vamos lá, ó. Do quarto para o terceiro dia. Então, eu vou ter 45 menos 38. E 45 menos 38, 7. Aí, você já começa a analisar aí, ó. O 7 apareceu primeiro e agora apareceu de novo. Ele tá se repetindo. Vamos prestando atenção, né? Agora, ó. Do quinto para o quarto dia. Eu tinha 49 e passei a ter 45. Então, teve uma variação de 4. 4 vendas a mais, no caso aí, né? Então, ó. Do sexto dia para o quinto dia. A variação foi, ó, de 53 para 49. Que dá um total de 4 também. Olha, o 7 tá se repetindo e o 4 também tá se repetindo. Isso é bom observar. Vamos continuar. A gente ainda não tem a nossa moda definitiva. Então, ó, do 7 para o sexto dia. Ó, o 7 foi 47 e o sexto foi 53. Então, isso dá um total de 6. Menos 6 ventiladores vendidos. Vamos agora, ó, do oitavo para o sétimo dia. No oitavo foi 47 e no sétimo dia também foi 47. Então, não teve nenhuma variação aí, né? Ficou na mesma. Vamos do nono para o oitavo dia. O nono foi 51 e o oitavo foi 47. Então, teve uma variação de 4 ventiladores vendidos. E, por último, do 10º dia até o 9º dia, teve a variação, ó, de 53 para 51. Então, 2. Vejam que interessante. Olha os números que a gente encontrou na nossa variação. Com eles, agora a gente consegue perceber quem é a nossa moda, né? Vamos lá. Então, ó, coloquei aqui os números da nossa variação. 7, 15, 7, 4, 4, 6, 0, 4 e 2. Na ordem que a gente fez a variação, tá certo? E com moda é o número que mais se repete, a gente percebe que o 4, ó, ele aparece 1, 2, 3 vezes. Aí vocês podem me perguntar, e o 7? O 7 também não está se repetindo? Só que o 7 só aparece 1 e 2 vezes. O 4 ainda está se repetindo numa quantidade maior do que o 7. Então, o 4 é a nossa moda. E se a gente fosse classificar essa moda? Se ele também pedisse a classificação, a gente só tem uma moda, um número que mais se repete. Então, seria unimodal. Não é tão difícil, né, gente? Então, estudem, façam os exercícios. Obrigada por mais essa atenção de vocês. Fiquem em casa e se cuidem.